um. Salmos, capítulo 1. Salmos 1. Fecha os olhos mais uma vez, vamos orar. Santo Deus de Israel, ó Deus Criador dos céus e da terra, Altíssimo Rei, soberano, magnífico, estupendo e glorioso és tu. Meu Deus, tu és a nossa alta defesa, tu és a nossa torre forte, o nosso refúgio. Pai, pedimos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, aquele a qual o Senhor deu todo o poder e autoridade, nome sobre todo nome. Senhor, fala conosco nessa manhã, nos ensina a Tua palavra, meu Deus, nos ensina a Tua Escritura, nos ensina, meu Pai, a orar, nos ensina a entender a Tua palavra, nos ensina, Espírito Santo, cada versículo, cada ponto, cada vírgula da Tua palavra, interprete para nós. Traga, meu Deus, o entendimento aos nossos corações, as devidas interpretações, meu Deus. Revela para nós, pois está escrito que o Espírito já tem revelado para nós, meu Deus, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu te peço, revela para a nossa vida, para o nosso coração. Faça-nos entender a Tua palavra, Pai. Pois só Tu és santo, digno de receber honra e glória e louvores. Em nome de Jesus, tenha total liberdade para agir. Amém. Salmos 1, vamos lá. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O que nós vamos falar hoje é sobre um assunto bem interessante, que a gente pode até colocar o título como projeto de vida para 2014. Seja desse Salmo 1 o seu projeto de vida. Não aquele seu projeto de vida que você escreve num papel e ali você pensa que Deus está lendo uma folha, substituindo a sua oração. Mas esse salmo ele retrata até mesmo daquilo que as pessoas tanto querem. Fazem planos para ter até mesmo uma vida próspera, para prosperar. E esse salmo, logo de início, ele começa com uma palavra, bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz, ou mais do que feliz. É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diz as Escrituras que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós temos Cristo, quando nós recebemos a palavra, quando nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, nós aceitamos a Cristo, professamos uma fé em Cristo, quando nós buscamos a face de Cristo, estamos aprendendo de Cristo, os nossos conselhos têm que ser
nada mais, nada menos do que de Cristo. Pois o próprio salmista declara que Deus, Ele é o conselheiro. É o próprio Deus que nos aconselha. É o próprio Espírito Santo que nos orienta. É a própria palavra que nos ensina, que nos dá luz. Então, mais do que feliz são essas pessoas que não andam segundo o conselho dos ímpios. Por quê? O conselho dos ímpios nada mais é do que algo contra a palavra de Deus, do que algo contrário àquilo que Deus diz, aquilo que Deus dita. Ímpio significa uma pessoa que é malvada, vil ou desonesto. Você numa situação difícil, numa situação onde você está apertado no seu relacionamento, você está apertado nas suas finanças, vem um ímpio e diz para você a solução que você tem que tomar para aquele determinado problema, para aquela determinada situação. Então fala para você que a melhor situação para a sua vida é você verdadeiramente arrumar um outro homem, uma outra mulher. É você se separar. É você realmente dar a carta de divórcio, onde diz as Escrituras, eu, Senhor, odeio o repúdio. Então você acaba repudiando uma pessoa e Deus abomina isso. Deus abomina essas ações, essas situações. Onde diz as Escrituras, emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. E vem uma outra pessoa que acaba dissimulando ali com você, para que você tome um empréstimo, para que você vai e faça algo que é contra a palavra de Deus. E você acaba se enrolando ainda mais, atropelando os princípios bíblicos, não tendo o Senhor como seu conselheiro. Não tendo o Senhor como seu consolador, não tendo o Espírito Santo como seu ajudador. É Ele que tem que te aconselhar durante todo esse ano de 2014. É o Espírito Santo que tem que te orientar. É o Espírito Santo que tem que cuidar da tua vida, que tem que cuidar dos teus caminhos, que tem que cuidar dos teus planos, dos teus projetos. Pois diz a palavra, se o Senhor não edificar, se o Senhor não cuidar, em vão vigia o sentinela. Se Ele não vigiar, se o Senhor não guardar, você pode fazer projetos, sonhos, um monte de coisa, que nada vai se concretizar, se o Senhor não colocar a mão. Então os sonhos dele tem que ser, os seus sonhos tem que estar baseado com a vontade dele, senão não vai. Por isso que os seus conselhos têm que ser de acordo com a vontade dele, do jeito que ele quer. Ouça os conselhos de Deus, ouça a palavra de Deus, ouça o que Deus quer para a sua vida. Ouça o conselho que Ele tem para te oferecer. Ouça o conselho do Filho, onde Ele fala em Lucas, este é o meu Filho amado, a Ele ouve. Se o próprio Deus mandou ouvir Jesus, é porque nós temos essa obrigação de ouvir tudo aquilo que Ele fala para nós. Tudo aquilo que Ele expõe para a nossa vida. Porque são conselhos que vai nos guiar aos passos verdejantes. Porque em João 10 diz que Ele é o bom pastor. E sendo Ele o bom pastor, Ele dá vida pelas ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz dEle. Desta forma que Ele vai nos orientar. Ele sendo o bom pastor, Ele não vai tirar você de um pasto onde você está comendo as gramas, todas verdinhas, não vai te colocar num lugar seco. Ou você está comendo grama, e começa a acabar, já chega na terra, Ele vai te deixar comendo terra. Não, Ele te guia para outro lugar. Mas queira ouvir o conselho de Deus. Queira ouvir o que Ele tem para falar para você. Queira ouvir o que Ele quer te ensinar. Queira ouvir dEle. Senta para ouvir o que Ele tem para falar para você. Diz as Escrituras que o Espírito Santo, quando Ele viesse, Ele nos ensinaria todas as coisas. Não precisava de ninguém ensinar. Mas Ele mesmo seria o professor. Ele mesmo ensinaria todas as coisas. Ele mesmo ensinaria o que você tinha que fazer. Ele mesmo ia ensinar. Então queira ouvir
do seu conselheiro. Queira ouvir de Jesus. Queira ouvir do Mestre toda a orientação bíblica. Queira ouvir dele o que você tem que fazer para a sua vida ou não. Bem-aventurado, mais do que feliz, o homem que não anda segundo esses conselhos podres, os conselhos desonestos, os conselhos sujos, os conselhos imorais, os conselhos malvados, os conselhos vingativos, os conselhos de pagar na mesma moeda. Pessoa fez e você vai lá ou não sei se é na inocência, ou não sei se é com o tipo de pensamento, vai, se abre com o ímpio, e ele vai e fala para você, faz a mesma coisa. Ou se eu fosse você, eu faria da mesma forma. Se eu fosse você, eu devolveria na mesma moeda, e ainda com juros ainda por cima. Perdoar? Não, eu não perdoo. Eu não perdoo. Se eu fosse você, eu não perdoava não. Se eu fosse você, eu faria pior do que ele fez. Devolveria, fazia ele comer o pó dos seus pés. E acaba ouvindo esses conselhos. Bem-aventuradas as pessoas que não ouvem isso. Por quê? Porque nós, como discípulos de Cristo, é difícil a gente ouvir isso, mas nós também, diz as Escrituras, que nós devemos padecer por Cristo também. E é coisa que nós pouco ouvimos dizer sobre o padecer por Cristo. Sabemos de toda a obra remissora do Calvário, de tudo aquilo que nos leva à salvação, mas aqui na terra convém também nós padecermos por Cristo. E se nós temos que andar como Ele andou, não temos que ouvir o conselho dos ímpios, pois vieram várias pessoas para dar conselho para Jesus, e Ele só ouviu o conselho do Pai. Só ouviu o conselho unicamente, exclusivamente do Pai. Vieram várias pessoas. E os conselhos que davam para Jesus, até mesmo dos discípulos, eram conselhos totalmente furados. Quando foi multiplicar o pão, Jesus perguntou para um determinado discípulo, poxa, o que eu faço? Mas ele já sabia qual era a atitude, o que tinha que fazer. Ele só estava fazendo para experimentar. Ele já sabia. E a resposta que Jesus teve não foi uma resposta muito agradável. Não foi uma resposta de iniciativa, uma resposta de fé, uma resposta de ânimo. É mais do que feliz essas pessoas que não ouvem esses conselhos. Conselhos de ímpios. Conselhos que não vão te levar à eternidade. Conselho que não vai fazer até mesmo você alcançar a sua bênção ou uma satisfação aqui nessa terra. Pois existem também muitas pessoas que estão preocupadas só em dinheiro, principalmente. E vê você numa situação um pouco mais apertada e vai querer que você entre na mesma onda que é dela. Só que você não tem que entrar no mesmo mover que ela executa, porque você tem Cristo. Então ela está aqui, num sentido totalmente mundano. Já tem algo e quer mais, almeja mais, e você não tem. E quer que você entre na mesma engrenagem que a dela. E você acaba entrando e se embaraçando. Não faça isso. Não entra nesse mesmo círculo para você não ficar totalmente embaraçado. É mais do que feliz essas pessoas que não executam tais obras, que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores. E ele também não para no caminho dos pecadores. Ele não para. Porque os caminhos dos pecadores não são retos, são totalmente tortuosos. São tortos. Totalmente torto o caminho dos pecadores. E ele não se detém, ele não fica parado no caminho dos pecadores. Ele não ouve e também não para no caminho dos pecadores. Essas pessoas são mais do que felizes. Por quê? Porque ela conhece a Jesus, sabe da obra do Calvário, sabe da obra remissora de Cristo, sabe de tudo aquilo que Ele fez, de tudo aquilo que Ele executou, de tudo aquilo que Ele fez aqui nessa terra com amor, com dedicação, nos dando graça. Então ela não vai parar no caminho dos pecadores e executar aquilo que eles também executam. Ela não vai parar no mesmo caminho que o deles. Não vai parar.
ela tem um rumo a seguir, é reto, como diz o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás de mim ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Então ela vai reto, sempre no alvo. O fim da fé dela é a salvação. O fim da fé dela é ela conseguir o objetivo maior da vida dela. Então ela não vai se deter no caminho dos pecadores, no caminho daqueles que só vão dar conselhos banais, conselhos sujos, conselhos que não agregam valores espirituais. Ela não vai parar nesses caminhos. E te digo que até mesmo tem muitos cristãos que estão no caminho dos pecadores. E conselhos de até mesmo muitos cristãos são conselhos de ímpios e não conselhos de pessoas bíblicas. Não são conselhos de pessoas que quer ver realmente Cristo atuando na tua vida. Não tem o amor de Cristo no coração. Não tem a graça de Cristo no coração. E acaba te dando conselho de forma mundana. E fala que é cristão, fala que é crente, fala que serve a Deus. E são conselhos totalmente errôneos. E são conselhos totalmente distorcidos da palavra. Por isso a necessidade do Espírito Santo. Por isso a necessidade do ensinamento do Espírito Santo. Pois Ele que nos ensina todas as coisas. A pessoa que ela não se assenta na roda dos escarnecedores. A pessoa que ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Ela é mais do que feliz. Por que ela é mais do que feliz? A pessoa bem-aventurada, ela vive dentro dos limites que Deus estabeleceu para a vida com Ele e recebe bênçãos observáveis, por vezes materiais e sempre espirituais, o que traz felicidade. Essas bênçãos não são tanto uma recompensa por boas ações, mas sim o resultado natural da vida com Deus. Ela vive dentro dos padrões de vida que Deus determinou para ela. Ela não vai procurar sempre mais. Ela não vai querer ter a ganância de querer sempre mais. Por vezes, pelas escrituras, pela vida dela com Deus, recebe bênçãos observáveis ou bênçãos necessárias. Mas recebe ainda bênçãos maiores espirituais. Recebe bênçãos que suprem as necessidades. Recebe bênçãos que suprem a carência dela como um ser humano. Aquilo que ela precisa para ela viver. Mas recebe bênçãos maiores espirituais. Não pelas boas ações que ela faz, mas sim pela graça e misericórdia de Deus. Mas sim pelo dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, pela graça. Aí ela recebe. Pela vida, pelo contato, pela comunhão que ela tem com Deus. Desta forma que ela consegue. Outra ocasião, ela não consegue. De outra forma, ela não consegue. No verso 1 ainda. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores, ou escarnecer significa zombadores. Pessoas que desprezam ou rejeitam. Resumindo tudo isso aqui, esse versículo 1, ela não vai estar com pessoas que não amam a Deus. Quando fala não estar, não significa não conversar. Não é isso. É não compactuar, não dividir, não compartilhar as mesmas ideias. Não é apenas o fato de conversar. Porque diz até mesmo nas Escrituras, seria necessário que saíssemos do mundo. Mas ela não vai interagir com as mesmas ideias. Ela não vai interagir, ela não vai ter a mente do mundo, não vai casar as informações. Sempre vai dar choque. Ela conversa normal, mas quando começa
a querer difundir alguma coisa, não vai dar choque, não vai casar as ideias. Por que não vai casar as ideias? Porque você tem Cristo, você não tem o espírito do mundo, você tem a mente de Cristo e você tem Cristo, você tem o Espírito Santo, você tem a graça de Deus. Então não tem que casar, não tem que entrar em harmonia o santo com o profano. Não vai, ele conversa com o ser humano, até mesmo para trazê-lo para Cristo, mas as ideias não são compactuadas, as ideias não se unem. Não vai, não tem como entrar no mesmo eixo, não tem como entrar na mesma engrenagem. Um trabalha para um lado, outro trabalha para o outro. Não vai, não casa, não vai da mesma forma. Por quê? São pessoas que zombam. Zombam do quê? Zombam da fé. São pessoas que zombam de Deus. São pessoas que zombam de Cristo. São pessoas que não dão valor às Escrituras. São pessoas que vivem numa vida de bebedice, glutonarias e enfim. Não dão valor às Escrituras. Não dão valor a Cristo. E ainda você fala que é cristão e ainda zomba da tua cara. Apesar que hoje é difícil zombar da tua cara quando fala que é cristão. Na verdade, quando fala que é cristão até zomba, mas fala que é evangélico não zomba mais, porque evangélico virou uma palavra de moda. Então todos são evangélicos. Então é fácil dizer que é evangélico. Então a partir da hora que fala que é evangélico, você já faz parte de um grupo. Agora, você ser cristão é diferente. Ser cristão é diferente de ser evangélico. Ser evangélico é isso que você vê aí fora. Mas ser cristão é igual aos discípulos. É ser chamado de cristão, é se parecer com Cristo. Carregar o sofrimento de Cristo, as marcas de Cristo. Tendo no coração, tendo na vida a graça de Jesus. Sabendo que a remissão dos pecados é pela fé. Aquilo que tanto Paulo e os discípulos lutaram contra os doutorados, contra os mestrados da lei, de toda a Torá, todo o ensinamento que eles decoravam, todas aquelas coisas, eram salvos por boas obras, eram salvos por sacrifícios de cordeiros, era salvo, e Paulo veio pregando totalmente ao contrário daquilo, que a salvação era pela fé. Crê no Filho do Homem, crê no Filho do Homem, no Filho de Deus, na existência do Filho de Deus. Creio. Crê na remissão dos pecados? Creio. Arrepende-se dos seus pecados, se converte dos seus pecados e você está salvo. E isso entrou em choque na cabeça de todos. Então isso as pessoas zombam. Isso as pessoas zombam. Quando você está numa festa, você não vai dançar músicas mundanas. Quando você está no ambiente de familiar, começa a tocar as músicas mundanas, você não vai dançar. Se você dança, você diz que é evangélico. Você dança, você faz parte desse grupo de escarnecedores. Você carrega o nome de evangélico de moda, mas você não é cristão. Por quê? O cristão ele se separa dessas coisas. O cristão ele não vive junto com essas pessoas. O cristão, quando ele vai ouvir uma música secular, ele pensa 3, 4 vezes. Na hora que ele coloca, ele tira. Porque aquele negócio começa a atazanar a orelha dele. Ele não gosta. Ele não gosta de ficar assistindo TV, esse negócio que fica marcando, chocando. Ele não gosta. Ele não vai andar no mesmo ritmo que o mundo. Ele não vai andar dessa forma. Ele não vai andar. Ele vai ser chamado de chato, ele vai ser chamado de careta, ele vai ser chamado de beato, vai ser chamado de um monte de coisa, do que quiser chamar. Ele vai ser chamado. Mas mal sabem que aquele que executa isso, ele é bem-aventurado. Ele é mais do que feliz. Por quê? Porque ele não está fazendo por si, ele não está fazendo para auto se agradar. Ele está fazendo para agradar aquele que o criou. E a partir da hora que faz para agradar aquele que o criou, Deus está observando tudo. E diz nas Escrituras que os olhos dele passam sobre a terra procurando os fiéis. E quando você está na disposição para agradar a Deus, mesmo sabendo o estado que é o ser humano, e você está nessa posição para poder agradar a Deus, ele se agrada. Quando você clama o sangue do Filho dele, você é limpo. E ele olha para você e não enxerga você
como uma pessoa de pecado, porque o sangue de Cristo, o sangue do Filho dele te cobre dos pecados. Então ele te vê justo, te vê justificado. E isso é loucura para as pessoas. E a partir da hora que você compactua dos mesmos pensamentos, das mesmas ideias que esse povo, se você faz ao contrário disso aqui, o contrário também é verdade. Você não vai ser bem-aventurado, você não vai ser mais do que feliz, você vai ser mais do que infeliz. Porque os seus conselhos não serão os conselhos de Cristo. A sua fé não estará depositada em Cristo, mas estará depositada em homens. E diz as Escrituras, maldito é o homem que confia no outro e se apoia nele, faz dele seu braço forte, de ficar dependendo de outro homem. Aí você fica dependendo de outro homem, depende de uma coisa, de outra, só fica dependendo, só fica enrolando. E acaba até mesmo matando a sua própria fé. Por quê? Porque anda com os ímpios, a amizade dele é só ímpio, ele não tem nenhuma amizade de cristão, não tem nenhuma amizade de cristão, não tem. As amizades dele é só ímpio. Se a amizade dele é só ímpio, a tendência dele é se contaminar, é virar ímpio também. A tendência dele é essa. Se ele não tem nenhuma amizade cristã, não tem nenhum companheiro, nenhum colega cristão, qual vai ser o tipo de pensamento que ele vai compactuar? Pensamentos ímpios, pensamentos mundanos. Não vai ser pensamentos de pessoas que buscam a Deus. Não vai ser pensamentos de pessoas que querem aprender de Deus. Não será pensamentos da fé em Cristo. O contrário também é verdade. Tanto é bem-aventurado as pessoas que não fazem isso, e também, se você inverter, também é verdade. Se é bem-aventurado quem faz isso, então é a pessoa que faz, que executa, que senta com os escarnecedores, que vive, que para no caminho dos pecadores, que fazem, pensam e executa conforme eles executam, também é verdade. A pessoa vai ser infeliz. Sempre vai querer ter mais alguma coisa. Nunca se satisfaz com aquilo que tem. Sempre tem e vai querer ter mais. Nunca vai se saciar. Sempre tem e vai querer ter. É um desejo incessante. É um desejo que não acaba. É um desejo que não cansa. Não tem ponto final. Não, tem aqui, acabou. Não, quanto mais tem, mais quer. E o cristão, quando ele anda com esse tipo de pessoa, quando ele compactua dessas mesmas ideias, ele vai fazer a mesma coisa. Ele não vai pensar diferente, ele vai pensar igual. Diz as Escrituras, as más conversações corrompem os bons costumes. Quais são os bons costumes? O que temos aprendido de Cristo? O que? O amor, a graça, os atributos de Deus. Isso tudo você vai esquecendo. Por quê? Você anda com pessoas que não te dão bons conselhos. Você anda com pessoas que não têm a mesma ideia que você. E você, para não se sentir isolado, para não se sentir sozinho, com vergonha de Cristo, ao invés de você sair, não, faz parte com eles. Compactua da mesma ideia com eles. Justamente para poder ser chamado de amigo, para você ser legal, você rir das babaquices que faz, você rir das conversas bobas que faz, só para você ser chamado de legal, só para você ser chamado de bacana. Olha, nossa, ele é gente boa, nossa, ele é crente, mas ele é legal, ele é isso e aquilo. Rir da mesma bobeira, rir de mesma piada xarope, rir de um monte de coisa. Só que quando você dá as Escrituras, ele não quer. Só que quando você dá a palavra, ele não quer. Se dá. Por que se dá? Porque já está se contaminando com o negócio. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia dele. No verso 2.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Não é Cristo um peso para ele, não é Cristo um fardo, não é Cristo uma, como se diz, um saco de cimento para ele. Não é um fardo, não é uma coisa pesada. Não, mas ele tem o prazer dele, dia e noite, meditar na lei do Senhor. Disse o salmista: quanto amo tuas leis, nela medito de dia e de noite. João, os teus mandamentos não são pesados. Não pesa, não é algo pesado para termos no coração. Não é algo que é, como se diz, massacrante para nós. Ou não tem que ser algo massacrante para nós. Esse meditar aqui, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar significa olhar, ler, observar, estudar, refletir e aprofundar-se. Olhar, ler, observar, estudar, refletir e aprofundar-se. E na sua lei reflete dia e noite. E na sua lei se aprofunda dia e noite. Ele tem o prazer dele em aprender, em se aprofundar no conhecimento de Deus. Ele tem o seu prazer, a sua alegria é se aprofundar nas Escrituras Sagradas, é conhecer aquilo que Deus faz, é conhecer as Sagradas Escrituras, é conhecer a obra de Jesus, é conhecer Jesus no Antigo Testamento, é conhecer Jesus no Novo Testamento, é ver Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é ver Jesus no Antigo Testamento, no Novo, é ver Jesus na obra do Calvário, é ver Jesus como o cordeiro que Abraão falou para o seu filho, que Deus ia prover um cordeiro, é ver Jesus em toda a obra remissora, é ver Jesus no Apocalipse, é ver Jesus em Gênesis, em Reis, é ver Jesus em Hebreus, é ver Jesus em tudo. Em tudo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele medita, ele observa a lei do Senhor. Ele observa as Escrituras Sagradas. Esse ser observador da lei não é uma pessoa que executa a lei de Deus. Porque se for para executar a lei de Deus, seremos legalistas, seremos judaizantes, os observadores da lei. Esse observar a lei significa você examinar as Escrituras Sagradas. Você ler toda a palavra, você examinar, você extrair dela o óleo, extrair dela poder, extrair dela unção para a tua vida, extrair dela o conselho. Do versículo 1. Não vai ter conselho dos ímpios, você vai ter conselho de Deus, você vai ter o seu prazer nas Escrituras Sagradas. Ela vai ser o seu conselho todos os dias. Ela que vai ser o seu conselho dia após dia. Dia e noite você vai meditar nela, dia e noite você vai observar, você vai aprofundar no seu conhecimento. E além de tudo, também, de uma só palavra, tem todo esse significado. Refletir. Dia e noite você vai refletir sobre a palavra de Deus. Dia e noite você vai refletir as Escrituras na sua vida e vai se deparar com elas, com as suas ações, com os teus desejos, com as tuas vontades, com o que você faz, com o que você deixou de fazer, com o que Cristo fez, com o que Cristo vai fazer. Você vai refletindo. Ela também torna-se um espelho para a sua vida. Você olha lá, você vê a tua vida. Você vê a tua vida. Quantas vezes você vê o salmista com suas declarações, às vezes ali de lamento, ou queixa, ou tristeza. Você vê a sua vida ali, numa declaração do salmista. Foi escrito tudo para quê? Para a honra e glória de Deus. Tudo é inspirado. Você vê Cristo. Certo? Certo. Mas na hora que você está lendo, Cristo está falando contigo.
está falando com você. Então aquela situação, aquele caso está falando com você. Você que está recebendo aquela palavra naquele momento. Então na hora que você está lendo ali, torna-se um espelho para você ali. Você olha, clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei, salva-me, e guardarei os teus estatutos. Antecipei o cair da noite, e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Então você está olhando, você está lendo aqui, e aquilo está refletindo em você. E também você refletir em pensamentos também. Você parar e pensar sobre as Escrituras, dia e noite. Pensar naquilo que Jesus fala, pensar naquilo que Jesus quer, pensar naquilo que está acontecendo. Três, pois será como árvore plantada junto à ribeira de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Pois será como árvore plantada junto à ribeira de águas. Diz as Escrituras que do trono do próprio Deus saem rios de águas vivas, do próprio trono. Tem a comparação lá da videira verdadeira, vós sois os ramos. Poxa, se você está em Cristo, está ligado nele, ele é a água da vida, ele tem a água para te dar. Você está ligado nele, então você vai florescer, você vai dar fruto. As folhas não cairão, mas vai dar o seu... cadê aqui? A qual dá o seu fruto no seu tempo. Por que dá seu fruto no seu tempo? Você anda conforme o conselho dos ímpios, às vezes você fica impaciente. Por quê? O conselho dos ímpios é diferente do conselho de Cristo. Então ele é a contramão daquilo que Cristo fala. Nunca os dois vão se bater. O Evangelho de Cristo e o mundo nunca vai andar no mesmo sentido. Então sempre vai se chocar. O Evangelho de Cristo é a contramão do mundo. Então nunca vai casar. E a pessoa que faz isso, ela será como árvore plantada junto à ribeira das águas. Fica lá plantada, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Diz a palavra que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo para tudo. Então Deus sabe o tempo certo de te dar as coisas. Deus sabe o tempo certo de ser executado aquilo talvez que você quer. Deus sabe o tempo certo de dar o fruto que você tanto almeja. Deus sabe. E você procurando conselhos de ímpios na sua impaciência, o que vai acontecer? Você vai se revoltar contra Deus. Vai falar que Deus é culpado, vai falar que Deus não presta, vai falar que Deus é maldito, vai falar que Deus se esqueceu de você, vai falar que Deus é isso, aquilo, vai falar um monte de coisa. Por quê? Porque vem conselhos de ímpios e você acaba parando e analisando a vida dos ímpios e fala, poxa vida, é verdade, fulano faz isso, aquilo, outro, e meu Deus do céu, e olha só como que eu estou. Só que você se esquece que você está ligado no ribeiro de águas. Você esquece que a seu tempo, ou seja, no tempo certo, o fruto sairá. As folhas não cairão. As folhas não vai cair. Não vai, como se diz, despencar. Por quê? Porque sempre será regado. É automático. É automático. Você está ali no fruto. Não precisa ficar molhando. Não, você já está ali no trono da graça. Você está direto do trono de Deus. Na fonte da água viva. Você está ligado ali direto. Então se você está ligado ali diretamente, você já está nutrindo, você já está recebendo toda a palavra de Deus, você está recebendo todo o ensinamento, todas as vitaminas, todas as proteínas, e está crescendo, sai as folhas, tudo. No tempo certo sai o fruto. No tempo certo sai o fruto. Se o fruto sai na hora errada, o que acontece? Você perde, fica sem estabilidade
não vai mais lembrar de Deus, não vai mais lembrar de Cristo, não vai mais lembrar da palavra, não vai mais orar, não vai mais meditar, vai pouco se importar com as Escrituras, falar que vai é mentira, porque não vai, e acaba se perdendo. Então por isso que Deus deixa você plantado junto dele, deixa aqui plantadinho junto dele, e ele vai te observando. Você pensa que você não está crescendo, mas você está crescendo. Você pensa que você não está frutificando, mas você está frutificando. Você pensa que você não está dando fruto, mas você está dando fruto. Quando colhe? No tempo certo. Pois será como árvore plantada junto à ribeira de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. No seu tempo dá o fruto. Você pensa que Deus se esqueceu de você. Você pensa que Deus está longe, pensa que Deus isso, aquilo outro, mas você está ligado junto à ribeira das águas. Em Apocalipse diz que do próprio trono de Deus saem rios de águas vivas. Você está ligado diretamente desse trono. Como é que Deus vai esquecer de você, sendo que você está ligado no trono dele? Como é que Deus vai se esquecer, sendo que você está ligado no trono dele? Não tem como. Está diretamente na água dele. Na água que sai diretamente dele. Não é a água da chuva, não é a água humana, não é a água do galão, não, é a água diretamente do trono de Deus, diretamente do trono dele. E quando sair o fruto, será um fruto que permaneça. Não vai ser um fruto passageiro, é algo permanente. Não vai ser algo que acontece e as folhas caem. Não. Vem o fruto e as suas folhas não caem. Ele permanece. Não vai ser algo que será passageiro, não é algo momentâneo, não, é algo que continua. Não é algo só de passagem, sabe? É algo rápido, não. É algo que vai continuar. Por quê? É no tempo certo, no tempo de Deus. No tempo que Deus vai te deixando mais dependente dele. Você sabia disso? Porque se Deus te desse aquilo que você quer rápido, você não ia orar como você ora. Se Deus te desse aquilo que você quer rápido, você não ia buscar como você busca. Você não ia orar como você ora. Você não ia ler como você lê. Se Deus te desse na hora, você não ia estar com sede de Deus. Você não ia estar assim. Então Ele deixa você junto à ribeira das águas, do lado do lado do trono dele, na fonte da água viva, deixa lá, deixa ali. Você está recebendo as vitaminas, as proteínas, você está recebendo, está pensando que Deus esqueceu de você? Não esqueceu, porque você está ali do lado dele e está só aprendendo. A seu tempo dá fruto, e com isso, o que está sendo produzido em você? Lembra que a gente viu? Paciência. A paciência produz a experiência, a esperança. Então, com tudo isso, você está adquirindo a imagem de Cristo. Está sendo informado em você a imagem de Cristo. Com tudo isso, está sendo formado em você o caráter de Cristo. Porque você está diretamente no trono dele. Está diretamente no trono dele. E com tudo essas coisas, você está sendo formado na imagem dele. Que no tempo certo dá o fruto. No tempo certo acontece aquilo a qual você tanto está orando, que é vinculado com as Escrituras, é o seu desejo com a palavra, Deus realiza. Não uma oração a qual não tem nada a ver com as Escrituras, mas é uma oração que tem a ver com a palavra. Deus concede. Torna-se mais dependente ainda de Deus. Quando acontecer, as folhas não vão cair. Será diferente se acontecer fora de época, as folhas caem. Se acontece fora de época, vai cair as folhas. Toda a folhagem desaba. Não.
Mas quando é no tempo de Deus, o fruto vem, você colhe e as folhas não caem, permanece e vai dando mais fruto. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Está aí o segredo. Fala-se tanto de prosperidade, né? Fala tanto de prosperidade, projeto de vida, projeto não sei das quantas, projeto do gnomo, fala tanto de coisa. Aí, fala de prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade. E tudo quanto fizer, prosperará. Quer prosperar? Em 2014? Quer prosperar? Quer? Execute aqui. Que a gente viu. Quer prosperar? Quer ser bem sucedido? Quer? Execute. É aquilo que a gente viu. Quer ser próspero? Quero. Executa. Quer ter êxito nas demais áreas? Executa. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta com escarnecedores, mas antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Observa, reflita, se aprofunda no conhecimento de Deus. Veja, você tem o seu prazer na lei do Senhor. Você medita de dia e de noite. Você se aprofundando na lei do Senhor, de dia e de noite. O Espírito Santo, só fazer uma ligação, é o Espírito Santo que te ensina. Você está plantado junto ao ribeiro das águas. Ok? Isso é o Espírito Santo que te ensina. Você está plantado junto ao ribeiro das águas. Você medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Você está aqui, suponhamos aqui, o ribeiro das águas, o trono de Deus, sai no rio de águas vivas. Está aqui o Espírito Santo, você aqui do lado, você meditando, se aprofundando. O Espírito Santo vai te ensinar tudo a respeito do Pai. Você vai se aprofundar ainda mais no conhecimento daquele que você está do lado. Por quê? Você está no trono, você está no trono dele. Se no trono dele fluem rios de águas vivas, você está junto ao ribeiro das águas. Sai fonte de águas vivas do trono de Deus. É o Espírito Santo que vai te ensinar, ele que vai te orientar, é ele que vai te conduzir. 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Esses pecadores aqui, ele faz referência do verso 1 mesmo. Nem se detém no caminho dos pecadores. Está falando desse daí. Não está falando dos pecadores que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não é esse não. Está falando desses pecadores aqui. Não é dos pecadores arrependidos. Não é dos pecadores que se arrependem dos seus pecados. É desses pecadores aqui. Que não se arrependem dos seus pecados. Desses pecadores que além de tudo, zombam do Evangelho, zombam de Cristo, não querem nem saber de Cristo, sabe, conhece a Cristo, conhece a palavra e não quer nem saber. É desse daqui. O que acontece com esse? Nem os pecadores, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não fica dentro da congregação dos justos. Sabe o que é isso? Os pecadores não serão salvos. Os pecadores não terão êxito, tanto na terra, quanto também na eternidade.
os pecadores que não se arrependem. Os pecadores que não vão até a cruz. Acontece isso aqui. Não entra na congregação dos santos, não tem parte. Não consegue entrar na congregação dos justos, na congregação daqueles que são justificados pelo sangue de Cristo. 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ele conhece, ele sabe o caminho dos justos, ele conhece cada passo. Viu por que não deve ouvir conselho dos ímpios? O que acontece com os ímpios? Porém o caminho dos ímpios perecerá. Se o caminho dos ímpios perecerá e você escuta o conselho dos ímpios, você vai perecer junto com o ímpio. Se o caminho dos ímpios perecerá, você ouvindo o conselho deles, as informações, nutrindo as informações que o ímpio te passa, você vai perecer juntamente com o ímpio. Ambos perecerão. Tanto você quanto o ímpio. Os dois vão perecer. Os dois vão sofrer graves danos. Então não compensa. Não compensa você viver ouvindo o conselho de ímpios. Não compensa você trocar aquilo que Cristo fez por aquilo que o ímpio te oferece de momento. Não compensa. Porque você está ligado junto a ribeiro de águas. Você está ligado junto do trono de Deus. Você consegue entender isso? Aonde é que você está ligado? Que a seu tempo dá fruto. Quem é que cuida de você? É Deus. A seu tempo dá fruto. Você está ali do lado do trono dele. É Ele que cuida de você. Você está no trono ligado. O trono dele sai rios de águas vivas. Você está junto ao ribeiro das águas. Você está ali, do lado do trono dele ali, plantado ali. Quem é que está cuidando de você? Quem é que está te vendo? Quem é que está te observando? Quem é que está te sustentando? Você consegue entender quem é que está cuidando de você? É que nós não conseguimos ver. Aí o problema. Porque as Escrituras não é por ver, é por crer, pela fé. Então é o crer. E para agradar a Deus, precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus precisa ter fé. Então precisa acreditar nisso. Precisa ter certeza que Deus que está cuidando de você. Precisa ter certeza que você está ligado no ribeiro das águas. Precisa ter certeza que é Ele que está te alimentando. Precisa ter certeza que a água que você está bebendo não é uma água podre, não é uma água velha, não é água fresca. É uma água fresquinha, geladinha, uma água natural. Sem nenhum bicho, sem nada, é puro, cristalina. É essa água que está sustentando a sua raiz. E quando vier o fruto, as folhas não cairão. Por quê? Porque você cresceu na base certa. Você cresceu na base certa. Você cresceu do lado de Deus. Você não cresceu segundo o conselho dos ímpios. Você cresceu na base certa. Você cresceu ali do lado do trono de Deus. Então é Ele que foi te dando ali, te adubando, é Ele que foi te regando, é Ele que, o próprio Deus. Agora, se você cresce longe do ribeiro das águas, você vai crescendo, você cresce, com certeza, você cresce. Mas quando menos espera, começa a despencar todas as folhas. Diferentemente dessa, as folhas não caem. Você dá o fruto e as folhas não caem, continua florido e vai dando mais frutos. Aqui não, aqui você até dá fruto. Você até cresce, mas começa a despencar suas folhas. Começa a despencar. E se despenca as folhas, fica seco. O que faz da vida, o que faz ficar formoso, são as folhagens. Começa a cair as folhagens, fica galho seco. Não tem vida. E aqui não. Aqui, além de você dar fruto,
você ainda tem vida. Quer prosperar? Quer? Observe isso aqui. Observe a lei do Senhor. Quer prosperar durante esse ano de 2014? Quer? Então observe isso. Seja esse seu projeto de vida. Não caia, não caia nesses contos. Ou não tenha vontade. Às vezes a gente não faz, mas também tem vontade. A gente às vezes não escreve num papel, mas tem vontade de escrever. Não escreve lá no papel, eu quero isso, eu quero a realização da minha família, eu quero isso, aquilo outro, eu quero conversão de fulano, beltrano, ciclano, eu quero minha casa, eu quero... A gente não escreve, mas tem vontade de escrever. Você quer prosperar? Você quer ter êxito na sua vida? Nos pontos observáveis de materiais? Quero. Observa isso. E além de tudo, acima de tudo, ter as suas bênçãos espirituais, ser cada vez mais forte, cada vez mais ter cada vez mais poder, unção. Quero. Executa isso aqui. Executa isso. Seja isso aqui a chave, vamos dizer assim, não fugiu uma palavra, vamos colocar essa palavra, a chave para você se firmar cada vez mais em Cristo esse ano. Você está firmado no Ribeiro das Águas, você está junto do Ribeiro das Águas. Então, o seu fundamento é diferente do ímpio. E que fundamento, né? Está sendo alimentado diretamente do trono de Deus. Então, se alguém fala que você não está dando... talvez você olha para você mesmo e fala, poxa, mas parece que eu não estou dando fruto. Calma. Parece que eu não estou... Calma, vai devagar. Não tire as medidas do seu crescimento com Deus pelo seu sentimento. O teu sentimento não vai dizer o quanto você tem comunhão com Deus ou não. Se você está ligado junto ao Ribeiro das Águas, até dormindo você está frutificando, sabia disso? Até dormindo, você está ligado. Você está ligado lá, você está dormindo, mas você está junto do trono. Você está ligado. Então, durante você dormindo, você está nutrindo. Você está sendo alimentado pelas águas de Deus. Você está junto ao Ribeiro das Águas. De dia, você está recebendo as vitaminas, proteínas, você está recebendo os sais minerais, está recebendo tudo. Estou dormindo, à noite, estou lá descansando. Continua recebendo, porque você está ligado. Não para de receber. Então não meça, acho que é assim que fala, o seu crescimento pelo aquilo que você sente. Por quê? Você está ligado na videira. Você está ligado na videira verdadeira. Você está ligado junto ao Ribeiro das Águas. Você está ligado em Jesus de Nazaré. Então até você dormindo, você está recebendo os nutrientes de Cristo. Até você dormindo, você está recebendo a palavra. Até você dormindo, você está... o Espírito Santo está trabalhando em você. Está te capacitando, está te fortalecendo. Para quê? Para no tempo certo você receber teu fruto. É que nós que somos impacientes. Mas é Ele que trabalha dessa forma. Então você dormindo, acordado, você está recebendo os nutrientes. Então acredite nisso. Tenha essa fé. Tenha essa certeza de que Deus está te sustentando, te alimentando. E que no tempo certo, Ele vai ouvir. Ele vai ouvir não. No tempo certo, você vai frutificar. E se está frutificando, continue em Cristo, para que os seus ramos, para que as suas folhas, as suas folhagens não caiam. E sim, você continue tendo vida. Amém? Vamos lá então.